Shalom de Yeshua, amados irmãos, boa noite. Eu queria ler um texto que é mais ou menos uma parábola referente a o que chamamos de kavaná, de intenção, porque o principal da fé, da caminhada espiritual, da Teshuvá, caminhada sobre Yeshua, Jesus Cristo Messias, né, em direção a Deus, em direção à imagem de Deus, na verdade, que é Yeshua, Jesus. Então, o principal que a gente tem que ter chamado de Kavaná seria a intenção do coração, seria o que te leva a fazer isso, de abrir a Bíblia, de buscar Deus. Por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? É para ganhar prestígio, para se sentir melhor que os outros, para se sentir mais santo que os outros? Realmente é para conhecer a Deus mais, é realmente para você entender mais a Deus, para poder obedecer a Deus, para deixar Deus feliz. Qual que é a intenção? Tem que ser uma intenção dessa, tem que ser uma intenção do amor. E o temor, claramente, como respeito a Deus, fazer o que Deus gosta por respeito, é algo essencial. E para isso, né, tem que desenvolver esse amar a Deus sobre todas as coisas. E falando disso, eu vou falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos, os prêmios, né, que Deus ele coloca na sua escritura sobre aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que obedecem o que Deus fala que é certo. Existem vários prêmios que estão colocados na escritura: ressurreição dos mortos, vida eterna, um mundo perfeito, com alimento, com comida, com tudo que você, corpos que não se cansam. Não existe mais morte, não existe mais medo, não existe mais mal, mais nada. Aí eu falo, tá bom, esse mundo perfeito, tudo isso. Então aí eu fico apegado a essa promessa, fico apegado a essa perfeição de mundo e eu obedeço a Deus porque eu quero estar lá. Até aí tudo bem, irmãos. Porém, não é o ideal, por quê? Porque você querer obedecer a Deus para estar lá, depois que você estiver lá, você vai continuar obedecendo? Ou quer dizer que você só obedeceu ele por causa da guloseima? Você só obedeceu a Deus por causa do dinheiro, por causa da riqueza espiritual, vamos falar assim? Não, irmãos. Não foi um fim em si mesmo. Você tem que obedecer a Deus porque é o certo, porque obedecer por obedecer, amar por amar, né? Sem segundas intenções. E eu vou falar agora um exemplo referente ao estudo da Bíblia, o estudo da Torá, da palavra de Deus. Ó, pense um menino que é levado ao mestre para aprender a Torá. Isso é um grande benefício para ele, porque o levará à perfeição. É isso que nós queremos, voltar àquela perfeição divina que tinha no Éden, voltar ao jardim do Éden e voltar a ter comunhão plena com Yeshua, com Jesus, né? Porque ele é a palavra de Deus, né? Tem que voltar a ter comunhão plena. Ele é o caminho para Deus. Ele é a face de Deus para nós, a imagem de Deus. Então, o menino é levado para o mestre para aprender a palavra, para estudar. Mas é, devido, embora esse estudo vai levar ele à perfeição, o menino, ele devido à sua tenra idade, seu intelecto infantil, ele ainda não pode compreender a real extensão do benefício dessas horas que ele está gastando, esses dias, meses, anos, estudando a Torá, e nem a perfeição que ele pode obter através desse estudo e prática. Então é necessário que o mestre, ele próprio, que já alcançou uma perfeição maior, encoraje o menino a estudar usando recursos que agradem ele nessa idade.
Então ele vai dizer primeiramente ao menino quando ele é pequeno: leia e estude a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus, e eu lhe darei nozes e guloseimas e figos, e eu deixarei você pegar também um pouco de mel. Dessa maneira, quando o menino ler, apesar de não desse mel, desses figos e doces não representar um fim em si, o menino ainda não compreende, né? Então ele vai fazer esse estudo por causa do quê? Das guloseimas. Agora vamos lembrar do reino dos céus, né? Essas coisas aí que Deus coloca. É como se fosse assim, uma coisa para crescer os olhos nossos, porque ele sabe que nós não conseguimos entender que por si só cumprir os mandamentos e obedecer a Deus é o foco, é o principal, porque é isso que vai nos fazer ser a imagem de Deus. Como Yeshua é a imagem de Deus, né? E a gente vai poder. Aí o mundo vai ser perfeito. A bênção vem. Então, porque nós nos tornamos as bênçãos. Então aí, como amar ao próximo, quando você ama o próximo não com segundas intenções, isso por si só já faz o mundo perfeito. Amém? Dessa maneira, o jovem ele só faz por causa do mel o estudo. Mas então ele vai estudando por causa do mel. E aí ele considera todo o seu trabalho um aborrecimento e muito trabalhoso estudar a palavra de Deus e praticá-la. Mas ele se sujeitará a esse aborrecimento para o seu alvo, que é o doce e o mel. Então o jovem cresce e quando o seu intelecto se desenvolve, ele começa a olhar com desprezo essas coisas que ele colocava em primeiro lugar, o doce e o mel. E agora é, prefere outras coisas. Então será atraído e encorajado a valorizar com outras coisas agora. Então o mestre, a essa altura, vai dizer: estuda, meu filho, e eu lhe comprarei sapatos bonitos e roupas finas. Então, dessa maneira, o jovem estudioso e praticante da Torá, ele começa a estudar com o alvo dele em ter roupas finas e sapatos finos. E ele não estuda pelo próprio estudo e não pratica pela própria prática dos mandamentos da Torá e da obediência e da fé e do amor, mas por causa dessas vestimentas e desses itens que para seus olhos são valiosos. Isso ainda tem mais valor para o jovem do que conhecimento da Torá. E ainda é o propósito de seu estudo. Então, o jovem cresce mais tarde, quando seu intelecto estiver ainda mais desenvolvido, também isso vai perder o valor. E ele buscará alvos ainda mais elevados. Então, seu mestre poderá dizer: vamos, meu filho, agora você já cresceu, estude esse parágrafo e aquele capítulo, e eu lhe darei uma ou duas moedas. Ele então vai estudar e se esforçar para ganhar esse dinheiro. E o dinheiro terá mais valor do que o próprio estudo ainda para esse rapaz, porque seu propósito de estudo agora é receber o que lhe foi prometido. Mas ele cresce, e quando seu intelecto estiver ainda mais desenvolvido, isso também se tornará secundário para ele. E entenderá que o dinheiro por si não é um fim, então ele vai almejar uma coisa ainda de maior prestígio. E nesse ponto, seu mestre, então, lhe poderá aconselhar a estudar para que ele se torne um líder ou magistrado, um cargo, uma pessoa que vai ser respeitada e se levantarão perante ele, como perante tal e tal pessoa. Então ele vai se dedicar aos estudos para chegar nesse patamar de prestígio humano, de status. Ele vai almejar esse status de distinção para que as pessoas lhe prestem homenagem, promoção e elogios. Porém, tudo isso é desprezível, embora seja uma necessidade devido às limitações da mente humana, que faz algum valor ulterior a coisas além da própria sabedoria dita e praticada. Todo assunto é estudado somente
como meio de alcançar honrarias. Isto é zombar da verdade. Nossos sábios chamam tal estudo de não é com um fim apropriado, não é uma kavanah, uma intenção apropriada. Querendo dizer que o cumprimento verdadeiro das leis da Torá e dos estudos e dos esforços tem que ser um fim por si só. Não podem ser por um outro motivo ulterior. Em resumo, irmãos, eu vou falar aqui, você tem que cumprir a palavra de Deus pela fé, pela confiança em Deus e pela confiança de que essa palavra ela é o melhor a ser feito. E isso daí comprova teu amor a Deus, porque a única forma de mostrar seu amor a Deus é se subjugando seu coração, circuncidando sua vontade, seu coração a Deus. Amém? Então, é muito interessante essa história porque faz todo sentido em nossas vidas. Quantos de nós, às vezes, ficamos buscando eh, obedecer a Deus, ou a nosso chefe, ou a nossa esposa, ou alguém é perto, e sempre com segundas intenções? E aí eu convido vocês a repensar suas vidas, dizendo: qual é a intenção do meu coração nesse momento? O que que eu estou gastando meu tempo? O que que está sendo a minha prioridade? Será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Será que eu estou deixando o meu amor como um fim a si mesmo? Ou eu estou com segundas intenções?